Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando em mais um episódio do podcast Sea Legends. E quero dizer, antes de mais nada, que é uma honra estar recebendo aqui dois convidados que são amigos, né? E também aqui comigo o Marcelo, que já não é mais convidado, né? Já é um entrevistador, né? Um mediador, para a gente poder conversar sobre histórias que inspiram, sobre biografias que inspiram. Bom, antes de eu apresentar os dois convidados, eu vou passar a palavra para o Marcelo para que ele faça isso. Marcelo, quem é você? Se apresente para quem ainda não te conhece, né? O que você faz aqui no Sea Legends? E apresente, por favor, os nossos dois convidados. Perfeito. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estar nos assistindo. Não esqueça aí de curtir o nosso canal, estar seguindo a gente, porque tem muito conteúdo bacana, né? O nosso propósito, né, Alex, como a gente vem conversando, é tentar levar para vocês um conteúdo legal, inspirador, que você possa encontrar informações legais aqui dos nossos entrevistados e da gente aqui também que está trabalhando para vocês para levar um conteúdo legal. Bom, hoje nós temos aqui a ilustre presença do Fred, diretor, né, no grupo Yamana Gold, e também temos o Reinaldo, que é também diretor na MRV. Então, nós temos essa presença ilustre aqui, vamos bater um papo aqui abertamente para que vocês possam ter um conteúdo de legal aí. Bom, pessoal, ainda bem que começou, né? Porque a gente estava num bate-papo aqui, 3 engenheiros se encontraram, quer dizer, os 3 são engenheiros, eu não sou. Imagina o briefing disso aqui, né? Estavam aqui fazendo cálculos aqui que eu nunca tinha ouvido nem falar, nem sabia que existia, né? Então, a gente, agora que começou, vamos falar um pouco de vida, né? De trajetória, de jornada. Como o Marcelo comentou, a gente está com o Fred Arão, né? Que atualmente está como diretor de Shared Service de serviço de TI, né? Na Yamana Gold, uma multinacional do segmento de mineração, especificamente de ouro. E o Reinaldo Cima, que é o diretor de tecnologia da MRV, que também dispensa aí, né, apresentações e comentários pela empresa que por aquilo que representa hoje em todo o Brasil e até fora do Brasil. Bom, para a gente começar aquecendo, até por uma ordem alfabética, né? O Fred Arão, né? Frederico Arão. Fred, conta para nós, numa visão, né, mais rápida, mas para que as pessoas entendam, quem é o Fred, né? Como é que foi a jornada do Fred para estar nessa posição hoje? E aí, a partir disso, a gente começa a bater bola e passa também para o Reinaldo dar uma visão para nós, né? Eu sei que o Reinaldo é um cara que trouxe o SAP para o Brasil, ele vai falar isso, né? E sei que o Fred também começou lá atrás, eu conheci o Fred na época da Empresa 1, se não me engano. Agora, antes disso, né? Como é que foi a história? Conta para nós um pouquinho. Bom, Alex, primeiro um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Bom, eu sou mineiro, né, formado em engenharia de telecom, mas desde início da carreira, desde a época de faculdade, comecei o primeiro estágio na área de TI, Colégio Cotemig, fiz um estágio lá com redes e me encantei pela área de TI, dali foi seguindo, bom, no meio da faculdade arrumei um estágio na Empresa 1, né, que fiquei lá por quase 10 anos na Empresa 1. A Empresa 1 foi uma empresa que marcou aí a minha carreira de TI, né? Comecei como estagiário, dali comecei a trabalhar como analista de suporte, trabalhando com Linux, com redes e com banco de dados Oracle. Na época, no início da carreira, me encantei por base de dados, tinha um sonho de me tornar DBA, né, de trabalhar direto administrando base de dados e segui a carreira como DBA, fiz certificações Oracle, trabalhei como DBA Júnior, Pleno, Sênior, assumi coordenação da área e aí fui acabando enveredando mais para a área de infraestrutura, né, assumi a gerência de infraestrutura na Empresa 1. E em 2009 a Empresa 1 começou uma jornada mais internacional e foi algo também que na época tornou como se fosse um segundo sonho, né? O primeiro que era se tornar DBA, eu já tinha uma trajetória e depois comecei a traçar uma carreira mais gerencial e mais internacional.
fiquei na empresa mais um tempo, trabalhei em projetos no México, Guatemala. Depois, em 2011, entrei na Loast, que era um grupo belga, né? Trabalhei lá por também quase 9 anos, assumindo lá, eu entrei para assumir a gestão de TI. Inicialmente era Brasil, depois América do Sul e América Latina. E na Loast já era um cargo mais Latam, cuidando de toda a infraestrutura e sistemas, né? Reportando para fora, e foi um outro passo importante na carreira. Fiquei lá por 9 anos praticamente, e em 2019 me juntei ao grupo Yamana, né? A Yamana Gold, que é uma mineradora canadense. Assumi a diretoria de TI América do Sul, cuidando das operações no Brasil, Chile e Argentina. E, tanto a parte de infraestrutura, um pouco de sistemas, mas com viés mais de operação, e também toda a parte de IoT, automação, e IoT, como é uma mineradora de ouro, ela tem uma parte muito focada em explorações, né? Então, sistemas de geologia, de laboratório e assim por diante. E ano passado, na verdade, eu fiz uma transição interna, assumi a área de serviços compartilhados de TI, cuidando de infraestrutura em nuvem, Service Desk e aplicações globais. Bacana demais, né? Uma história, uma jornada, assim, poderosa, grande, né? E em poucos minutos conseguiu dar uma visão para todos que estão escutando aqui, um pouco a respeito da jornada profissional do Fred. E agora eu passo pro Reinaldo, né? Para a gente ir perdendo aqui um pouco a vergonha. Depois nós vamos botar o Reinaldo aqui numa fogueira, né? Com 2 indicadores aqui que ele falou para nós, né? O PVV e o PME, antes dele vir para o lado, né? Quando ele era de consultoria, mas deixa para depois, gerando curiosidade. Reinaldo, conta um pouquinho a seu respeito, né? Quem é o Reinaldo, de onde veio, né? Como foi essa jornada até chegar na MRV, na posição que você está hoje? Bacana, Alex. Marcelo, obrigado aí pelo convite. Fred, é um prazer estar aqui com vocês. Eu divido aí a minha vida profissional em 3 grandes estágios, né? Eu comecei na universidade, né? Eu tive uma fase acadêmica aí que não durou muito, durou uns 4 anos. Eu sou engenheiro eletrônico, formado pela UFRJ. E eu já ingressei no mestrado, fiz mestrado em engenharia de produção, em informática industrial, foi onde eu tive contato com o SAP, né? Não tenho a pretensão de ter trazido o SAP para o Brasil, não, longe disso, mas eu acompanhei esse movimento. Isso foi em 1993, né? Eu estive na Alemanha nessa época. Por coincidência, eu fui cair lá no IWI, que é o Instituto de Informática Industrial, em alemão é Instituto für Wirtschaftsinformatik, é um palavrão. E esse pessoal era parceiro, né, a IDS, Scher, né, o IWI era o instituto do professor Scher, eles eram parceiros da SAP. E estavam desenvolvendo um módulo, o PPPI, né, que era o módulo de produção contínua, lá nesse instituto. Conheci o SAP, voltei para o Brasil, né, ainda na universidade, aí tive um convite para ir para São Paulo para entrar na consultoria. Eu fui trabalhar com Matias Mangels na Siminetics. E aí eu comecei essa fase que eu brinco que é o outro lado da força, né? Eu fiquei como consultoria de 95 até 2009. Né? Nessa fase, eu transitei de consultor funcional de implantação de SAP SD, né? que é o módulo de vendas e distribuição, né? Passando por consultoria de processo, né? Analista de processo, até chegar a gerente de projeto, diretor de operações, né? Eu trabalhei na última empresa, na Softec, que é uma empresa mexicana com atuação em praticamente todos os países, aí uma atuação muito forte na GF, fiz projetos globais muito legais. Tive a oportunidade de participar de diferentes negócios, de diferentes empresas, implantando SAP. A essa época eu imaginava que a TI era implantar SAP, né? A gente tinha essa arrogância, vamos dizer assim, que tudo na TI se resumia ao SAP, né? Em 2009, já nessa posição de diretor de operações, aí, diretor de delivery na Softec, eu tive que vir aqui para BH para ajudar a fazer o projeto da MRV entrar em operação. Era um projeto longo aí, de 2 anos, né? Um projeto bem bacana, bem estruturante.
E aí mudei de lado, né? Eu brinco que de vidraça eu virei pedra, né? Porque você passa a ser cliente, né? E aí entrou uma fase diferente, né? Que em vez de cuidar da delivery de vários projetos em diferentes empresas, eu passei a cuidar de uma empresa só, né? Mas a minha chefe na época, a minha líder, né? Chefe é índio, né? Que a gente fala hoje em dia, né? A Júnia Galvão, que foi quem me trouxe para cá, ela falava o seguinte: Reinaldo, agora você vai ver seu filho crescer, ir para a escola, ter problema, brigar na escola, você vai ter que cuidar do seu filho, né? Não é quando você está implantando, você vai lá, entrega, vê o filho nascer e vai embora. E é de fato isso, né? A gente passou aí um período de 2009 até hoje, já vão fazer 13 anos aí, foi talvez uma das grandes escolas que eu tive de tecnologia, de fato, né? Cuidando aí da área de infraestrutura, operações, segurança da informação, atendimento, coisas que a gente fala assim, o pessoal, não, isso é tranquilo. Mas só quem vive isso sabe, né? E cuidando também da transformação digital, que eu acho que foi um dos grandes aprendizados que nós tivemos, né? A MRV teve aí um movimento muito forte na linha de tecnologia. A gente começou com esses fundamentos digitais, investimos muito em pessoas, as pessoas ganharam destreza aí com metodologia ágil para desenvolver aplicações. Aí em 2015, 2016, nós tivemos aí um movimento forte da empresa para ter uma vocação digital muito bem definida. Eu lembro que a gente falava, se alguém tem que uberizar o setor, que sejamos nós. E eu vivi esse movimento todo, né? A gente criou aí 35 squads, criamos vários produtos digitais. Enfim, né? Esse período todo aí já vão aí quase 30 anos, né? De 92 para cá. Eu acho que se tem uma coisa que eu considero vital, né? Em todos os momentos eu estava aprendendo, até hoje, né? Até aqui eu estou aprendendo. Eu acho que esse que é o ponto. O ser humano tem que estar se divertindo e tem que estar aprendendo. Se você está num lugar onde você não está se divertindo e nem aprendendo, então é melhor você procurar outro lugar para trabalhar. E quando você consegue conciliar essas duas coisas, acho que está super certo. Fantástico, fantástico. E o Reinaldo já rolou a bola, né, pro o tema, né, o core aqui do C-Legends, né, que é inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Então, normalmente, acredito eu que para inspirar, né, você tem que estar feliz, né? É muito difícil alguém se inspirar em alguém que você não vê ali satisfação, realização, né, na vida dela. E muitas vezes isso não vem do dinheiro, né? Às vezes a pessoa acha que para ela estar feliz, ela, né, tem que se realizar apenas com a questão financeira. A gente sabe que é importante também, fundamental, mas não é só nisso. Mas antes de continuar e passando as perguntas, Marcelo, você está na posição de C-Level, né, de uma empresa, na minha opinião, disruptiva, né, que muita gente ainda não conhece, né, a queima diária. A Smart Fit, né, é do mesmo grupo da Smart Fit. A Smart Fit já acho que dispensa apresentação, né? A gente vê para todo lado, alguém já é aluno, né? Ou já foi, eu tenho que voltar, né? Ou quer ser. Ou quer ser, né? Aqui, se a gente fizer uma votação aqui, né? Verdade, uma votação aqui, acho que vai ser unanimidade, né? Mas conta para nós, Marcelo, hoje você está, né, comigo aqui com essa responsabilidade de ter uma missão diferente, né, do que a gente faz no dia a dia no trabalho, mas no seu trabalho, né, conta para nós, né, o que é a queima diária, qual que é a posição que o Marcelo está lá hoje, e vou fazer a pergunta que eu não fiz para eles. Por que sua vida sempre foi muito fácil assim, cara? Você acordou já como CTO da queima diária? Sensacional, Alex. Que ótima pergunta, né? Enquanto eu ouvia o Reinaldo e o Fred contar, e eu fiquei aqui relembrando de boa parte da minha carreira também. Mas, cara, não, nunca foi fácil, né? Foi muito trabalho, muita luta mesmo. Mas uma coisa que eu vi eles falando e fiquei relembrando aqui é que eu trilhei a carreira, o caminho que geralmente os diretores de tecnologia, pelo menos todos que a gente vem conversando, trilhou também. Comecei uma carreira muito operacional, sou engenheiro de formação. Uma das principais coisas que
que eu focava sempre era no problema, como resolvê-lo, como é que eu trazia uma solução importante para resolver aquele problema da melhor eficiência possível, independente do tamanho desse problema e de como ele se dava. Então, eu comecei lá como analista de infraestrutura na Montreal Informática, a primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei. Participamos de uma construção de um data center na época, com parceria com vários players, com a própria Oracle, com a Microsoft, a HP na época, a Dell trazendo servidores para montar esse data center. E nessa época eu lembro que era muito trabalho, muitas madrugadas mesmo, trabalhando, principalmente na estruturação do facilities naquela época para a operação do data center e a adequação dos sistemas para migração. Peguei uma parte da migração do Bare Metal, que eles chamavam, né? Dos servidores de torre ou de rack, para a parte de virtualização dos servidores em Blade. E eu lembro dessa época de participar muito dessa transformação e migração desses sistemas para o ambiente físico, para o ambiente virtual. E sempre nessa parte de infraestrutura, me inteirando dos problemas que eu entendi que estava muito próximo do negócio. Então, eu comecei a entender a tecnologia como parte do negócio. Ou o meio pelo qual o negócio se dava, né? Ou o meio pelo qual alavancava ou dava uma velocidade e eficiência para o negócio. Então, eu trabalhei durante um bom tempo com essa parte de estrutura, até depois passar por cargos de gestão, supervisão, coordenação, até chegar na gerência, e depois assumir a diretoria, hoje como se leva na Queima Diária. A Queima Diária era uma startup que foi adquirida pelo grupo Smart Fit e que vende produtos digitais para o bem-estar e também para o ramo fitness, né? Então, também tem uma vertical de nutrição muito importante, mas existe uma plataforma ali com muita tecnologia empregada, principalmente de recomendação, né? Praticamente o bench que a gente faz assim, quais são as plataformas que assemelham a Queima Diária, né? A Amazon, por exemplo, com o Prime Video, ou a Netflix, também são produtos muito similares, né? Mas esse diferencial deles de entregar esse produto, né, esse serviço que é o fitness e o bem-estar e principalmente a nutrição como uma plataforma como essas que eu acabei de citar, que é o grande desafio tecnológico deles, né? Então, essa aí é um pouquinho da minha carreira, né, até chegar hoje na posição de C-Level. Mas pensando aqui também, Alex, eu queria devolver uma pergunta para vocês, né? Para o Reinaldo, para o Fred e até para você. Nós que somos formados em engenharia, durante muito tempo eu trabalhei operacionalmente, né, Alex? Ali puxando os cabos, trabalhando, escovando o bit, como o pessoal fala. Mas, de repente, quando eu decidi mudar para a gestão, eu vi que obviamente eu precisaria estar ali gerenciando pessoas e cuidando de pessoas, né? Acho que era o principal ativo ali desse trabalho. Mas eu queria perguntar para vocês como é que foi mudar isso, né? Sair, às vezes, de uma carreira muito operacional, talvez ali só trabalhando com projetos mais operacionais, técnicos, e aí ter que migrar, talvez, para uma gestão e estar ali trabalhando com pessoas, né? Bom, no meu caso, o início foi um pouco difícil. Eu acho que eu caí meio de paraquedas na área de gestão, né? Talvez pelo ser, na época da empresa 1 ainda, talvez como era o recurso mais antigo da área de suporte, eu caí por pura coincidência. Não, o antigo coordenador, o antigo gerente saiu, assume aí, segura a bucha segura a bucha mesmo. Suporte. Não, exatamente. E na época a empresa 1 mexia com serviço de transporte, né? Smart Card para empresas de ônibus no Brasil inteiro. E era uma época que data center não estava começando. Então, a gente especificava a estrutura de TI para o cliente, a gente montava a estrutura de TI do cliente, a gente cuidava. Então, era operação quase que 24/7. E aí, talvez pela experiência,
pela atenção ao cliente, eu acabei entrando nessa área. Mas os primeiros anos eu acho que foram bem complicados, porque você tem uma veia muito técnica, de repente você tem que fazer um shift completo, né? Seu mindset é diferente. Você não é mais o cara que tem que colocar tão a mão na massa. Então, para mim, foi um período complicado, mas como era uma equipe muito jovem, uma equipe muito engajada, então, assim, acabou que eu passei como se eu virei um gestor, mas num grupo de amigos que todo mundo trabalhava e todo mundo era uma equipe muito, com uma energia muito legal. Então, mas os primeiros anos foram um pouco difíceis. Eu entendo que o fato de eu ter ido para a área de gestão de projetos tenha sido um grande habilitador. Eu comecei como consultor e o próximo passo já foi gestão de projetos. E na gestão de projetos, embora você ainda não esteja num nível de gestão hierárquica, né, você já tem muitas das atribuições que você encontra quando você vai para um cargo de gerente ou um cargo de diretor. E como eu passei muito tempo nessa função, eu tive condição de me desafiar muito gerindo pessoas e pessoas de diferentes perfis, com diferentes expectativas. Para mim, acho que esse talvez seja um caminho natural, né? A pessoa que está na área de técnica, na área de especialista, né, ela passar por um processo onde ela vai ser um squad leader, ou vai ser um Scrum Master, ou um gerente de projeto ao bom estilo PMBOK, porque isso vai te dar uma capacidade de gestão muito forte, né? Agora, fundamentalmente, é coragem, cara. Assim, aqui em Minas, vocês dizem, né, esse ditado eu acabei pegando para mim também, que um cavalo não passa arriado 2 vezes na frente da sua casa. Quando ele passa, você tem que pegar, né? E eu sempre usei muito isso para mim. Mesmo antes de conhecer o ditado, eu já usava isso para mim. Então, as oportunidades, elas aparecem. Muitas vezes você acha, poxa, eu estou aqui, sou técnico, eu não tenho esse dom, né? E, na verdade, não é dom. É uma capacidade que você desenvolve, né? E para nós engenheiros, né, nós somos doutrinados nos famosos hard skills, né? A gente é muito bom em cálculo, física, é muito bom em resolver problema, né? Em capacidade de raciocínio lógico. E talvez aí uma das coisas que facilitaram muito foi perceber que os soft skills, né, negociação, gestão de conflito, gestão de pessoas, comunicação, essas disciplinas que a gente infelizmente não tem nas faculdades técnicas, né, são fundamentais. E hoje, na minha época, era um pouco mais difícil, se baseava muito em livros. Hoje você encontra uma variedade muito grande disso disponível em web, disponível em Courseiras da vida aí. Então, acho que tirar um pouco aquele complexo de eu nasci assim, não vou mudar, eu sou técnico mesmo, meu negócio não é pessoas, meu negócio é tecnologia. Acho que todo mundo tem essa... depois que a gente passa, né, é um rito de passagem, a gente sabe que não tem grandes problemas, não. Na verdade, tudo é solução de problema, só muda a natureza do problema. Não é técnico, agora é um problema de gestão, mas acho que é um pouco disso. É até engraçado fazendo um link, eu também aprendi muito a parte de gestão muito atrelada à gestão de projeto, né? Eu caí em alguns projetos internacionais e, por coincidência, eu viajava sempre com o gerente de projeto. Você ficava vendo a rotina e aquilo foi o que você falou. Você vai fazendo a transição, ela vem aos poucos, né? Aí você começa a entender que você tem que trabalhar mais no soft skills e você não é tão técnico mais. Então, isso para mim também foi marcante. Eu acho que o contato de quem hoje está num nível técnico e tá num caminho para virar um gestor, a área de gestão de projetos é uma área fantástica que te abre o mundo, né? Muda, o foco é diferente. Legal. Eu também passei um pouquinho por isso e eu lembro muito bem que
que quando eu migrei, e aí o meu resultado já não era exclusivamente meu, com aquilo que eu tinha que solucionar, né, os problemas técnicos que eu tinha que solucionar, mas como gestor, o meu resultado era por intermédio do meu time. Então, mantê-los engajados e um time com sinergia, realmente estruturado em busca do resultado através do time, precisava trabalhar esses soft skills, né? Mas passa por uma autopercepção mesmo de entender que esses soft skills, essas questões que vocês colocaram, precisavam ser treinados, né? E aí, eu acho que você chegou a falar um pouco, Fred, mas eu devolvo a pergunta para vocês. Nesse momento que a gente descobre, poxa, eu preciso treinar essas partes, é possível treinar, não é uma questão só de dom, nascer assim. Depois de um bom tempo, veio esse livro Mindset, né? Que acabou esclarecendo um pouquinho essa questão de que é possível treinar alguns soft skills para você estar na posição de liderança, né? Mas quando vocês perceberam isso, quais foram os primeiros passos, os passos para que pudesse iniciar esse treinamento? De novo, acho que é a questão de você tá no fogo, né? Como dizia o Vicente Mateus, quem tá no fogo é para se queimar. Quem tá na chuva é para se queimar, né? Ele falava isso. Vicente Mateus, para quem não é da geração, eu fui lá atrás, ele foi o presidente do Corinthians na década de 80. Não sei não, isso eu ouvi na Wikipédia. Não sabemos. Mas o que eu acho que... Eu vou te falar uma coisa, você está falando no começo, né, eu vou ser até um pouco mais... Eu até hoje, cara, assim, todos os dias é um desafio você lidar com pessoas, né? E assim, as técnicas, elas vão... Você vai descobrindo, né? Assim, a infinidade de possibilidades que existe, né? Por exemplo, agora eu estou olhando muito os estoicos, né? Estoicismo, né? Que é um negócio antigo pra caramba. Pra você ter uma ideia, eu estou estudando Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Os três são o Marco Aurélio é aquele que foi do Império Romano mesmo, lá de trás, né? Esses caras escreviam sobre gestão de pessoas, cara, sobre gestão de desafios e tal. E tem uma máxima lá, que eu descobri ser dos estoicos, eu já conhecia antes, que é aquela oração da sabedoria, né? Que você tem que ter... se concentrar naquilo que você consegue mudar. Né? A gente perde muito tempo na vida da gente concentrando-se em coisas que a gente não consegue mudar. A percepção do Alex sobre mim, eu posso influenciar, mas é dele, né? Eu não preciso... Se ele não gostou da minha participação aqui hoje, isso é uma coisa que eu não vou conseguir mudar, né? Eu posso atuar naquilo que eu consigo mudar. E esse negócio, embora eu esteja estudando isso agora de fato, mas é uma máxima para quem está começando, né? O que eu consigo mudar, por exemplo, se a minha equipe não está dando resultado? Você falou uma coisa super certa, né? Quando você passa do estágio lobo solitário para o estágio matilha, né? Você tem que fazer a matilha produzir. Você, como lobo solitário, se você tentar, você vai nadar e morrer na praia, com um monte de gente aplaudindo a sua falha, né? Nesse momento aí, eu acho que entra essa questão, né? Meu time não está rendendo tanto que ele poderia render. Tem duas formas de você olhar para esse problema. É um problema do time, né? Pô, vou trocar o time, vou, sei lá, fazer um treinamento coletivo para o time, né? E tem a outra forma. E aí você está exatamente no contrário do que os estoicos estão mandando você fazer. Você está se concentrando no que os outros podem resolver, não no que você pode resolver, né? Agora, por outro lado, você pode estar com um problema também. Um problema pessoal, um problema de conhecimento, capacidade, disponibilidade. Fazer essa autoavaliação o tempo todo e procurar sempre identificar aquilo que você pode melhorar dentro do que você é o essencial. E começa por coisas básicas, tá? E termina com coisas mais básicas ainda. Tá vendo que Sea Legends aí, né? É realmente inspiração, né? Cultura. É um
um bate-papo desse, né? Experiências dessas, né? Quanto que custam, né? Para você adquirir na sua vida. Então, tem aquelas pessoas que aprendem com a experiência dos outros, né? Então, você escuta um negócio desse e fala, caramba, né? Que momento que eu tô, o que eu tô fazendo. Eu vou te falar assim, só para não adentrar muito nesse detalhe, mas quando eu estava fazendo engenharia eletrônica, tinha as famosas eletivas. Vocês devem ter tido também, né? E, bom, eu resolvi fazer filosofia. Estava lá na engenharia, vou fazer filosofia. Cara, isso foi sensacional. Eu acho que tudo que hoje eu valorizo em soft skills, pensamento, veio dali, cara. Porque O princípio da filosofia, conhece a ti mesmo, né? Você começa por aí, né? Não, e seja feliz com o que você tem. São coisas assim que, claro que é fácil falar, é difícil pra caramba pra fazer. Agora, se você não tiver... E eles falam exatamente isso, né? Procure fazer o contrário. O óbvio você sabe fazer. Então, se você é um cara de exatas, faz alguma coisa de humanas. Você tá lá, você já fez MBA, enfim, fez um monte de curso de especialização, sabe todas as siglas da tecnologia, todos os métodos ágeis e por aí afora, né, que mudam todos os dias, cada dia você vai ter que aprender mais um. Que tal você fazer um curso de oratória, inteligência emocional, né? Filosofia, né? Tem esse livro que inclusive eu estou lendo agora, que eu recomendo demais, é Diário Estoico. Cada dia tem uma página, normalmente, tem uma passagem de um desses filósofos e o cara vai lá e comenta um pouco sobre aquela passagem. Cada mês tem uma certa... São 365 páginas, né? 366. Cara, fantástico. E é um negócio que você... É tipo um bom vinho, você toma aos pouquinhos, né? Coisa diferente, você saiu do teu lugar, né, que é ir lá estudar como é que vai ser a evolução do metaverso com blockchain na Web 3.0, sabe? Metaverso. Vamos lá. Bom, não, na verdade, até comentando uma coisa que o Reinaldo falou, é engraçado que, assim, não adianta querer essa questão da equipe, você querer que a equipe... você querer mudar uma coisa que não tem jeito de mudar, eu acho que um feeling que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Então, você vai entendendo como encaixar as pessoas nos locais corretos, né? Nas posições corretas para que elas consigam, de fato, extrair o melhor. E eu acho que isso, hoje em dia, faz total diferença, entendeu? Não adianta você querer remar contra a maré, né? E também é aquela questão de, assim, hoje o gestor ele tem que estar do lado da equipe, ele tem que estar próximo, ele tem que você tem que estabelecer um ambiente de confiança, senão você também não consegue uma entrega legal. E eu acho que você ajudar o outro a conseguir atingir o objetivo dele, isso faz total diferença na performance da sua equipe, né? Não é somente uma entrega diária, uma rotina. Desde que a sua equipe entenda que você está disposta a ajudar, a encaixá-lo no que ele pode fazer de melhor, isso muda, acho que a rotina, muda a energia da equipe e muda a entrega, né? Porque, igual o Reinaldo comentou, tecnologia, a gente tem... todo dia tem uma tecnologia nova, todo dia tem um formato diferente de fazer e eu costumo sempre para mim a área de tecnologia ela tem que ser a gente tem que tentar simplificar a área de tecnologia. Se você levar demais para um lado muito técnico, aí que você, eu acho que se perde um pouco como gestor. Legal. Ô Fred, mais um detalhe sobre isso que eu acho que é muito importante. Comigo, como aconteceu isso, né? Onde foi o gatilho para que eu pudesse procurar conteúdos que me ajudassem com esses soft skills, né? De repente, então, eu, durante um grande período trabalhando operacionalmente, de repente também assumi um time, já era grande, assim, o meu primeiro time tinha quase 20 pessoas, a primeira vez que eu fui promovido a gestor. Então, era muita gente e ali nasceu os meus primeiros desafios, né? E
E hoje eu tenho para mim que realmente o feedback transparente, real, é até um ato de carinho com aquela pessoa que você está dando, porque é a ferramenta que você está dando para ela, a oportunidade dela se auto-perceber e de mudar. Entendo dessa maneira hoje. Mas no início, para mim, os feedbacks que eu recebia era muito difícil, sabe, de entender. E às vezes com a nossa visão mais lógica, mais operacional, para todo aquele feedback que chegava, eu tinha milhões de justificativas. E eu conseguia retrucar quase todos, sabe? Mas quando eu comecei a perceber que várias pessoas tinham o mesmo feedback e que eu comecei a parar e refletir sobre ele, começou a vir para mim essa ideia que o Reinaldo acabou trazendo aqui, né? De parar, de auto-perceber e de começar a estudar. E aí o autoconhecimento foi crucial para que eu pudesse perceber esses gaps e correr atrás da evolução desses soft skills. Mas começou lá naqueles feedbacks. E que nem a maioria não dava, mas alguns, aqueles mais sinceros, né, e transparentes, davam. Então, eu reforço essa pergunta. Qual foi o momento de parar e perceber, poxa, como eu posso me evoluir e soft skill eu quero trabalhar, estudar para continuar aprendendo, né? O Reinaldo falou, a gente até hoje continua aprendendo, sim, continuamos estudando e tudo. Mas quando foi a virada, né, para isso? No meu caso, eu acho que eu até comentei isso com o Alex já alguma vez. Na época de empresa 1, eu já tinha virado gerente, eu já estava com já tinha uma equipe relativamente grande, mas eu ainda tinha uma cabeça muito voltada para o lado técnico. E na época, a empresa 1 entrou um diretor de operações, grande, até conhecido do Alex aí, né? Brilhante, o cara é brilhante, eu sei que ele vai falar dele. Pode falar o nome dele. Miguel Gori. Então, ele entrou na empresa e era um cara que veio com uma visão realmente de gestão. Foi o primeiro gestor que eu vi que não era técnico e que conseguiu trazer resultado na época para a empresa, um resultado diferente, e, assim, diferente para melhor. E ele provocava muito essa questão mais do lado humano, o resultado. Ele tinha... bom, na época eu era gestor, não sabia nem que era PDCA ainda direito, e o Miguel com todas as teorias. Na verdade, as reuniões dele eram como se fossem aulas, e aquilo ali misturava um pouco de técnica de administração com um pouco de gestão de pessoas, e ali eu comecei, falei, poxa, agora, peraí, eu não conheço nada dessa parte. Então, aí você vai tomando alguns rumos, vai fazendo alguns cursos específicos para você se aprofundar, e ali você vai entendendo que a teoria se encaixa com a prática, né? Então, acho que esse foi um momento, para mim, crucial. Foram anos interessantes, que é ali que eu comecei a tomar gosto pela área gerencial, porque até então eu era um gerente, eu tinha mais um título, né? Mas eu era o técnico que estava na linha de frente. E aquilo ali, para mim, foi uma mudança de paradigma. Eu fui no primeiro problema que eu tive como gerente. e acho que esses problemas... Volto a dizer, eles são rotineiros, né? A gente, quando a gente acha que aprendeu tudo, surge uma pandemia, trabalho home office, né? Mas, assim, se pensar lá atrás mesmo, né? Quando você percebe que a coisa vai ser difícil, né? Eu lembro que eu estava fazendo academia, né? De SAP, em 1997, né, fazendo academia para se tornar consultor certificado SD. E era uma turma boa, tinha até o Newton lá da Arcelor, estava comigo, Newton Afonso. Ele também fez SD. Já entrevistei ele aqui já. Tinha o Pedro, que era um cara de FI lá um pessoal muito legal. E a parte final tudo gente sênior, né? A parte final eram 4, 5 semanas, a quinta semana era de um projeto. Tinha que reunir a galera e tal, e aí eram os papéis que um projeto de implantação SAP ia ter que ter mesmo. E tinha que ter um gerente de projeto. Nessa época eu estava com 27 anos, né? Estava como consultor ainda. E ninguém quis ser esse gerente, né? Tinha os caras mais... Aí eu aceitei o desafio, é a história da coragem. E, cara, você gerenciar um time com uma senioridade,
e fazer aquilo acontecer. E foi alguma coisa rápida, aí foi uma semana. Aí você percebe que não é só força, é jeito. E para você ter jeito, você precisa ter prática, né? E daí eu comecei a olhar isso com muito mais cuidado. Vou pegar um gancho aqui, né? Eu achei legal o Fred comentar em relação a como ele percebeu algumas coisas em função de inspiração, de pessoa que estava ali com ele, né? Porque a pessoa passa ensinamento, mas ela passa também algumas coisas que não são verbalizadas, né? O caso do Miguel é uma sumidade, né? O Miguel é um cara administrador, especializado em finanças, e é um cara que adora a teoria da restrição. Então, você vai conversar com o Miguel, né? Assim, funciona por teoria de restrição. Eu já trabalhei com ele, né? A gente já foi sócio muitos anos atrás, um negócio lá atrás, né? Ele trabalhou com meu pai, mais novo que meu pai, né? E eu trabalhei com ele também. Entrevistei ele, inclusive, mas ele não deixou, cara, subir a entrevista. Ele falou, vamos esperar. Não deixa eu subir até hoje. Mas é uma sumidade. Então, é um cara que inspira. Agora, outro negócio que aí eu acho que responde a isso, né? Você consegue desenvolver soft skills em função da observação de pessoas que você vê que tem sucesso naquilo que você percebe que você não tem. Agora, outra coisa interessante que o Reinaldo falou, né, é que às vezes está no processo, né? Não é uma fórmula matemática, né? Você tem que passar aquele processo para que aos poucos você vai descobrindo o que você precisa mudar. E aí, como você vai fazer isso, né? Tem uma oportunidade que você age com coragem, tem um feedback que você pega de alguém, né? Ou que você aprende, né? Não só a receber, mas também dar, porque é uma troca. Mas tem um negócio que eu queria trazer, também para desmistificar que vida de C-Level, né? Não é algo que caiu de paraquedas, o cara faz um curso, agora eu sou C-Level, é um fast food. É que, na medida do processo que você vai passando o tempo, junto com a posição, vem uma pressão, uma responsabilidade da cadeira. Né? Porque o Fred falou, eu estava lá, era o cara mais velho lá, né? Até por legitimidade, o pessoal até me respeitou. Acho que se fosse o cara mais novo, talvez não teria essa aceitação do grupo. Isso é um negócio interessante. Mas como você já estava lá há mais tempo, assume, já resolveu um problema, né? Legitimidade, estava mais tempo na cabeça das pessoas, né? O mindset, né, é esse, você aceita. Quando é o contrário, né, chega, por exemplo, o Marcelo lá, era o mais novo, e aí é promovido, mas por que foi o Marcelo e não foi o Fred? Né? É um negócio complicado. Mas, junto com, aí ele falou de assumir a bucha, né, junto com essa jornada, como é que é o outro lado da história? Né? Aqui a gente fala muito do ver os tombos, mas não quer ver As pingas, mas não ver os tombos, né? Uhum. Como é que é essa pressão? Tá? À medida que você vai desenvolver, você vai passando por esses desafios de desenvolvimento de soft skill, a pressão também vai aumentando. Numa posição de C-level, né? A responsabilidade que você assume, a pressão que você assume, você conseguiria tratá-las se não tivesse passado por essa jornada? O quanto que essa jornada, esses desafios, também te preparam além da parte acadêmica, além da parte de inspiração? Uma coisa interessante que o Reinaldo comentou que eu acho que é vital, é coragem, entendeu? Assim, você nunca está pronto para dar um próximo passo. Então, não existe essa... A gente está pronto para o dia de hoje. O dia de amanhã pode ser... Por mais que os problemas sejam repetitivos, você nunca vai. E eu lembro, no meu caso, algumas coisas, por exemplo, a empresa 1 na época, lá, início de carreira, começou no projeto internacional, eu nunca tinha ido nem para fora direito, entendeu? Então, eu falei, mas vamos encarar, vamos lá, vamos aprender. Então, assim, eu tenho para mim que, às vezes, o medo, a coragem de tomar o passo aliado com o medo de falhar, assim, você vai se entregar ao máximo. E é naquela mudança que sair da zona de conforto. Na hora que você sai da zona de conforto, as coisas naturalmente acontecem. Então, eu vejo muito dessa forma, né? Mas você tem que ter, de fato, coragem para dar o próximo passo. Porque se você achar que se você esperar ficar pronto, você não vai chegar, você não vai nunca conseguir mudar. Não, com certeza eu acho que a sua história, né? Você falou aí uma coisa muito importante, né?
a gente vai adquirindo... muita gente acredita que o DNA vem pronto, mas não, na verdade você vai adquirindo isso com o tempo, né? É o lado bom de você ter 52 anos, no meu caso, né? Você já passou por tanta situação parecida antes que você acaba se baseando muito naquilo que você fez certo e fez errado. Esse repertório que você vai adquirindo ao longo do tempo, o repertório que você vê nas outras pessoas também é muito importante. Uma coisa que o C-Level precisa se acostumar é que, primeiro, é cada vez mais um cargo que você tem que tomar decisão. Você não pode ter medo de tomar decisão, né? É incrível isso, né? Mas as pessoas te procuram para você tomar uma decisão. E aí a coragem é essencial. Então, ter essa capacidade de ouvir, ouvir de maneira genuína, né? De gerar uma solução não apressada, né? Para tomar a decisão, acaba sendo o caminho. E usar o repertório. Acho que é um pouco desse lugar aí. Simos, você disse uma coisa bem interessante que eu lembrei aqui, né? Bom, talvez para esse cargo se leve, a gente acaba olhando para o nosso passado e a gente aprende com as situações, né? E eu me lembro de uma situação que transformou a minha escuta, né? E a escuta genuína. Eu tinha acabado de ser promovido a gerente geral de tecnologia, todas as áreas de inovação, operação e desenvolvimento. E a minha diretora me chamou na sala e falou, olha, sexta-feira, tinha acabado de ser promovido numa segunda-feira, alguma coisa assim. Ela falou, na sexta-feira eu gostaria que você fosse na minha sala, porque eu quero conversar com você. É um dos próximos passos. Assim foi a frase. De segunda até quinta, eu levantei todos os indicadores das áreas, documentação de tudo que tinha que fazer, projeto que eu queria colocar, calhamaço de coisa assim. Falei, bom, acho que eu estou preparado para responder tudo que ela me perguntar e já vou colocar minhas ideias e a gente vai trabalhar muito. Eu fiz isso porque quando ela me convidou, ela já mandou um invite e era a tarde inteira, assim, né? Então, a senhora... de 2 horas até as 18. Eu falei, poxa, é muito tempo, ela vai querer ouvir tudo, vai me perguntar tudo, vai me sabatinar tudo. Bom, preparei aquele amasso de documento e cheguei depois do almoço e fui direto para a sala dela. Quando chegou lá, eu peguei aquele calhamaço de coisa. Você já era da área digital, você não levou calhamaço. Na verdade tinha, eu gosto muito de anotar, esse é o caderninho aqui. Eu gosto muito, mas tinha uma calhamaço de coisa mesmo, tinha uma pasta com muitas coisas. E o meu notebook. Aí eu cheguei na sala e falei... Aí ela falou, e o que é isso? Ela me perguntou. Quando eu cheguei, abri o notebook, eu falei, boa tarde, rapidamente, abri o notebook, botei minha pasta e falou, o que é isso? Não, eu já preparei aqui uma série de documentos, indicadores, coisas que a gente é muito importante, que tenho certeza que você deve me perguntar. Ela falou, não, pode guardar tudo isso, pode fechar o notebook. Eu quero bater um papo com você aqui, é de outra coisa. E a gente foi conversar nesse dia, a gente já estava muito tempo junto, mas de coisas mais pessoais nossas, objetivos pessoais que a gente tinha, coisas que a gente almejava, muito mais do que aqueles projetos que a gente estava conduzindo. E aquilo me trouxe um ensinamento para essa escuta genuína, Reinaldo, que era o seguinte, a gente às vezes trabalha tanto, fica tanto no dia a dia, e às vezes a equipe está te procurando justamente para tomar a decisão, e se você não está ali genuinamente escutando, entendendo todas as áreas, como tomar a melhor decisão, né? Então, hoje, em todos os meus, com todos os meus liderados, todos aqueles que têm acesso diretamente a mim, eu tomo esse cuidado de escutar genuinamente para que a gente possa tomar sempre a melhor decisão, né? Mas essa experiência ficou muito gravada comigo, porque eu fui desesperadamente para tratar um tanto de assunto e, na verdade, ela queria uma conexão mais genuína e escutar genuinamente outras coisas que a gente tinha que conversar. Mas isso foi me transformando também, outras experiências como essa que foi me transformando para essa posição.
Vocês também lembram de situações dessas, de pessoas que ajudaram vocês na carreira e que quando acontece hoje um movimento, você lembra da situação para poder continuar e tomar a decisão? Várias. Eu acho que, assim, desde do meu orientador de mestrado até a minha chefe atual, eu acho que tem aprendizados. Uma das coisas que eu mais uso aí dessa experiência com outras pessoas, com o meu antigo chefe na Softtech, é dormir com a ideia, né? Que a gente tem sempre a ansiedade, né? Acho que um pouco você falou aí, a ansiedade, né? De querer ter a resposta para tudo e tomar a decisão rápido, né? Ainda mais quando você tem que tomar muitas decisões, né? Tem até um livro que fala sobre isso, né? Rápido e devagar, né? E ele dizia sempre isso. Sempre que você vai tomar uma decisão, durma com a ideia e toma ela no dia seguinte, porque aí você teve tempo, ainda mais se for uma decisão importante, uma decisão complexa, né? Ter essa presença de espírito para falar, poxa, deixa eu estar mais embasado para tomar essa decisão, foi muito do contato, né, com essa pessoa. Acho que... E vários outros casos, né? Mas o que me veio à mente agora é ter essa sobriedade para dar um passo atrás, pensar um pouquinho e seguir da melhor maneira. Eu concordo, acho que assim, você escutar a equipe, quem está ao seu redor é extremamente válido, né? Porque é aquela história, num cargo de gestão você depende da entrega das pessoas. Então, se você dedica o seu tempo, se você está ali de forma verdadeira, escutando e tentando ajudar ou apoiar numa entrega que seja técnica ou num momento de carreira ou uma dúvida, eu acho que a gente acaba fazendo um papel meio de coaching, né, para a equipe nossa, né? Então, ajudar o pessoal a se encontrar e fazer a entrega da melhor forma possível, né? E uma coisa que eu gosto muito, isso tem muito a ver com o meu estilo de gestão, é o seguinte, é deixar o pessoal também saber que eu sou parte do problema, né? Se a entrega, se ela vai dar certo, se ela não vai dar certo, quando a gente começa um projeto, a gente não sabe. A gente vai brigar, batalhar para fazer a entrega a melhor possível. Mas se você está do lado da sua equipe, se você demonstra uma parceria e não deixar o pessoal se expor a um nível que, se algo estiver dando errado, não é a pessoa que está na frente que está dando errado, é a sua equipe que está dando errado. Você também faz parte do problema. Então, acho que torna a rotina um pouco mais leve, né? E uma coisa que eu também acho muito importante é escutar fora, né? Não é só dentro da sua área, né? Acho que a área de TI é uma área que, assim, quando tá dando tudo, quando ninguém te fala nada é porque tá tudo funcionando muito bem, né? Quando tem problema, você é o primeiro a ser procurado. Então, escutar as pessoas, saber ouvir uma crítica, porque a crítica, muitas vezes, ela é construtiva, né? E então, isso é o que te ajuda a fazer diferente. Porque, às vezes, a gente tem, às vezes, um viés você está muito focado, muito centrado no problema, mas a pessoa te traz um ângulo diferente, te traz uma visão completamente distinta. O que você comentou, você se prepara para uma reunião com todos os fatos, você tem lá um calhamaço de informações, todos os relatórios, custo, tudo que você quiser, mas a pessoa vai te perguntar uma coisa diferente. Então, assim, saiba escutar, porque naquele momento que você está escutando, talvez na hora que você vai para uma conversa desse tipo, a resposta não está naquelas evidências técnicas, a resposta está no que o cara te falou no corredor, ou que o outro... É uma percepção, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Bom, deixa eu mudar um pouquinho também, porque senão fica só com cara de gestão, né? E a ideia aqui... inspirar pessoas também pela jornada, né? De chegar numa posição que às vezes a pessoa busca. Às vezes nem está buscando esse tipo de posição, né? Mas uma coisa que eu vivi, né? Eu vivi mesmo e vivo, e quando a ideia desse Legends foi muito em função disso, pessoas que procuravam, buscando inspiração, essas pessoas estavam buscando inspiração muito mais para recomeçar do que começar. É claro que quando a gente olha uma carreira normal, né, estável, às vezes a pessoa não tem muitos
hiatos ali, né? Não tem momentos de parada. Porque começar sempre é mais fácil, pelo menos na minha opinião. Né? Você está sonhando, vou começar um negócio, você está sonhando, né? Você está começando um novo. Ninguém começa alguma coisa imaginando que vai dar errado, né? Ou planejando para dar errado. Você sempre... Então, malhar, né? Pô, começar, né? É sempre mais fácil, começar. Agora, o recomeçar, eu particularmente acho que é um desafio muito grande. Porque é tratar com um defunto ali, né? Porque você vai começar do lugar que você parou. Você vai vai recomeçar de um fracasso. E quando a gente fala de gestão, né? Você tem pessoas no seu time, ou mesmo você, acho que a vida da gente é um eterno começar e recomeçar, né? E como é que vocês trabalham isso? Como é que é isso na vida de vocês, né? Diante das circunstâncias que te exigem recomeçar, né? Quais são os componentes que vocês usam para que esse recomeçar realmente aconteça, né? Voltar para a academia e começar lá de novo, né? Do zero, né? Na esteira do zero, né? Começar de novo na bicicleta lá atrás, com o pezinho mais leve. Como é que é isso para vocês? Essa é uma pergunta boa. Difícil, Todas foram, né? Mas acho que essa difícil, talvez seja a mais difícil, né? Sempre que você tem um trauma, né? Alguma coisa deu errado, você pode olhar isso de duas maneiras, né? Você pode olhar realmente, poxa vida, coloquei muito tempo da minha vida aqui e isso tudo foi um fracasso, tô ferrado, não sei o que eu vou fazer a partir daí. Ok. É um jeito de olhar para a coisa. O outro jeito poxa, isso foi um aprendizado, né? E a gente aprendeu muito com as startups, né? Com isso, né? Eu venho de uma geração que errar era feio, né? E assim, meu pai era assim, né? Meu pai não era muito adepto a essa história. Tudo bem, tirou 2 na prova, é um erro, você vai melhorar na próxima, entendeu? Não era muito nessa linha, né? A geração dele foi pior ainda, né? Então, mas a gente viu que o pivotar, né? Que é um jargão aí que tomou muita força, né? Com as startups, ele é essencial para você conseguir sucesso, né? E você está falando aí do recomeçar, né? Num tema mais drástico, né? Que é quando o cara foi demitido ou teve um problema, a empresa dele teve um problema, ele tem que startar, né? Tudo de novo. Mas também dentro do nosso dia a dia, a gente recomeça. Projeto que não foi do jeito exatamente que a gente queria, iniciativa, pessoas, um monte de coisa, né? E eu encaro muito nessa linha, né? De olhar a metade do copo cheio. O que eu aprendi com isso? Né? E o que eu posso aproveitar dessa experiência ruim para fazer uma experiência melhor? Né? É interessante você ter falado nisso, eu estava lendo sobre isso esses dias, né? Em um caso de um... Eu não vou lembrar o nome, porque com a minha idade eu já não estou lembrando mais nome de CEO, mas a história é muito bacana, né? A forma... uma pessoa de recursos humanos, né? De uma grande empresa americana, e ela desenvolveu uma técnica para contratar pessoas, né? Ela convidava a pessoa para um café da manhã, e sempre no mesmo hotel, né? E combinava com o garçom, que era conhecido, para mudar o pedido. O cara pedia lá ovo com bacon, ele trazia panqueca, né? Afinal, é um café da manhã americano, né? Não é brasileiro, senão seria um pão de queijo. Para ver como que a pessoa reagia a esses pequenos desconfortos. Porque, na verdade, se você é uma pessoa negativa, que olha para aquilo como o fim de tudo, né? E às vezes são pequenos erros, né? Você acaba sendo uma pessoa chata, né? Eu acho que eu falei isso na última vez que a gente conversou, né? Tem 3 atributos aí que você tem que ter para se dar bem na vida, né? Ser um cara... Em inglês é be kind, be useful e be fearless, né? Não fui eu que disse isso, não. Quem disse isso foi o
o Barack Obama lá, o ex-presidente americano, né? Que o conselho que ele dá para as pessoas terem sucesso, né? Picar ainda é ser legal, né? Pô, você não consegue conviver com alguém que não é legal por muito tempo. Ele pode ser até muito bom. Se você é legal e é útil, aí você começa... E se você tem coragem, então, o melhor dos mundos. Mas voltando à sua pergunta, é aproveitar dos erros, né? E não encarar que aquilo é o fim. Aquilo o erro que você cometeu... E a gente vê vários casos aí, principalmente no mundo de startups, né? O cara atirou no que viu, acertou o que não viu, e aí criou um negócio Ainda super bem, legal. né? Ainda bem que eu errei, né? Ainda bem que eu errei. Ainda bem. Eu acho que é por aí. Bacana. É engraçado porque acho que a pandemia, o Reinaldo comentou isso muito bem, e a pandemia nos ensinou muito disso, né? Porque, assim, eu acho que principalmente na área de tecnologia, a gente teve que se reinventar e recomeçar praticamente todo dia, né? E eu acho que o mais legal desse mundo de startup, esses novos conceitos, é entender que você tem que ter um apetite ao risco e você tem que... Nem toda hora vai dar certo, né? E eu acho que isso mudou demais o mundo e isso que faz... por isso que a gente tem hoje produtos, coisas que, assim, tá todo mundo... como é que eu posso dizer? A gente acaba tendo tecnologias disruptivas porque tem muita gente tentando e errando por detrás, né? E num viés mais de carreira, eu acho que a gente sempre está recomeçando. Cada projeto novo é um projeto diferente. As mudança diária, você tem que se... recomeçar do zero, mudança de emprego. E às vezes num momento, essa semana eu vi um negócio interessante até da Forbes falando que nos momentos de maior reflexão é onde que a gente tem os grandes passos de transformação, né? Então eu acho que é tentar levar pelo lado positivo e obviamente sempre se preparar, né? A gente não tem que esperar a coisa acontecer. Eu vou cruzar meu braço e esperar uma mudança simplesmente tomar conta da minha rotina. Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronto para o que pode mudar e o que não pode mudar, né? Perfeito. A diversidade é o caminho. A gente fica evitando a diversidade. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a diversidade. Porque o que vai acontecer na nossa vida são adversidades, pequenas, médias e grandes. Perfeito. E eu coloquei isso exatamente para mostrar que faz parte da vida, né? As pessoas estão passando por momentos mais drásticos, né? Mas faz parte, mesmo que não seja drástico, porque o que eu vejo, né? Muito, e eu conversei com muita gente, converso com muita gente, e procuro conhecer a vida das pessoas. Naturalmente eu faço isso. As pessoas têm uma tendência a desistir, a abandonar, né, quando se deparam com uma situação de fracasso e que ela tem que recomeçar. É mais fácil desistir do que recomeçar. E o tal do recomeçar acaba sendo uma decisão e não um sentimento. Né? Analisar dessa forma que você... eu aprendi. Então, o sentimento, às vezes, ele, pelo menos na minha visão, né, ele é inimigo, sabe? Quando você questiona o sentimento, os coaches gostam muito de falar disso, né? Mas tirando esse lado de coach, olhando para o lado prático, quando você questiona o sentimento, você vê que não faz sentido, né? Você tomar uma decisão por causa daquele sentimento, mas vale a pena você tomar a decisão de recomeçar, porque com certeza vai ser melhor, porque você trouxe, né, aquele aprendizado. Bacana. Alex, comentando esse tema, eu lembrei de um livro que eu li, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? E Quem Mexeu no Meu Queijo. Era mineiro. Esse livro é muito legal. Um pão de queijo. Mas vendo o Fred e o Reinaldo falar, eu sempre, assim, hoje, conversando com as pessoas, eu sempre tento trazer alguma situação que eu vivi para tentar, às vezes, explicar isso para a pessoa. Às vezes você está diante de um fracasso, de um projeto que não deu certo, ou de um emprego que perdeu, alguma outra situação um pouco mais drástica, né? Mas como olhar para aquele problema, controlar os sentimentos, as emoções, aprender com aquele erro, com aquele fracasso e continuar, dar o próximo passo e sair mais maduro daquilo. Cada vez que eu faço isso, eu me sinto forte, eu me sinto um cara mais preparado, que aprendeu mais e cada vez mais humilde para com aquele erro, às vezes, poder
passar isso para as pessoas e entender que a gente está aprendendo sempre, né, Reinaldo, que nem você disse. Mas essa força de olhar para esse fracasso, para esse erro, para esse problema drástico e continuar e questionar os sentimentos, não é fácil, né? Hoje talvez a gente consiga fazer com um pouco mais de tranquilidade. Mas como fazer isso? Qual é a dica de vocês para essa pessoa que às vezes está passando por isso? Como olhar e falar, poxa, é um erro, aprendi e vou para frente? Eu costumo dizer o seguinte, a pena, o pior tipo de pena é que você sente de você mesmo. Ficar olhando para aquele negócio, putz, não, me dei mal, agora ferrou tudo, como é que eu vou fazer? Não vai ajudar você a sair do problema. Por maior que ele seja. Tá feito, tá posto, você não muda o passado, você muda o presente, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse sentimento em tudo, né? Porque senão a gente vai, o que você falou, vai desistir. E desistir, cara, é o pior dos caminhos, porque aí não tem... Você insistir, né, que é o oposto de desistir, né, te dá a chance de errar de novo. Mas também pode acertar, né? Eu acho que a grande questão é seja positivo. Né? Não encare aquilo como o fim. É mais um passo. É o caminho. E o caminho é feito de acertos e erros, né? Erro é um negócio ruim, né? Você viu que eu até fiquei assim para falar erros, né? A gente foi doutrinado a achar que erro é ruim, né? Mas tem certeza que mesmo quem está passando pelo problema agora, é fácil falar nisso quando você passou por um problema no passado e resolveu, né? Mas você vai ver um lado positivo, né? Às vezes aquele emprego que você perdeu tinha um chefe muito chato, era um negócio que você não gostava de fazer, estava precisando você sair mesmo, você buscar outra coisa, aquilo vai mudar a sua vida. Eu lembro que uma vez tinha um cara que vendia Oracle para mim. E ele chegava no fechamento para mim, cara, um dia chegou para mim e falou, Reinaldo, eu preciso vender, tá até tremendo assim, porque, cara, ele mudou de vida, cara. Eu conheço ele, não vou dar o nome aqui, mas ele vai saber que eu tô falando dele. Cara, hoje ele tá super feliz, cara. Montou um restaurante, trabalha com a esposa, com os filhos, vive muito melhor que eu, diga-se de passagem, né? Cara, assim, acho que foi uma venda que eu não... Ele deve ter me culpado muito e hoje acho que ele deve me agradecer, porque às vezes quando a gente está passando por um momento drástico como esse, talvez seja um rito realmente que a gente tem que passar para um crescimento maior. Uma coisa interessante que eu acho que acontece demais hoje em dia também as pessoas entendem que às vezes um momento de recomeçar, um momento de falha, as pessoas se apegam muito a um título, a uma posição e a gente não tem controle nenhum da vida. Assim, as coisas vão acontecendo, obviamente fruto de muito resultado, mas as coisas vão acontecendo sem você perceber. Às vezes você almeja tanto uma posição, uma coisa, e quando você menos espera, você está nessa posição. Só que aquilo é passageiro. Aquilo, no dia seguinte, você pode, igual o Reinaldo comentou, o cara era um vendedor de sistema, talvez tinha uma carreira aí vendendo Oracle brilhante, e fez uma mudança completamente radical. E hoje está muito mais feliz. Então, eu acho, assim, uma coisa até... que eu acho que vale de dica também é a pessoa não tomar decisão de forma intempestiva, né? Se você está no meio de uma mudança, espera. Eu achei muito legal a citação do Reinaldo sobre... durma com o problema. Durma com o problema, e ali você vai ter um pouco mais de... Travesseiro é seu melhor amigo. Exatamente. Eu acho que recomeçar, eu acho que tem muito a ver também com humildade. Se a pessoa tem humildade e não se ater à posição atual, não importa se seu cargo é gerente, diretor, se é CEO, o que for. O que importa é o que você faz, o que você entrega, entendeu? E no dia seguinte, às vezes você pode voltar, dar 4, 10 passos atrás na sua carreira, mas aquilo ali é o que vai te impulsionar. Entendeu? Quem imaginava um cara que talvez vendia Oracle com restaurante? E hoje o cara tá feliz da vida. Então, a gente não tem controle, né? E não pode desistir. Eu acho que o importante, pensa, reflete e as coisas vão acontecer, né? E cuide da sua autoestima, gente. Eu acho que
Esse talvez seja o grande ponto, né? A gente fica olhando muito o que deu errado e o que deu certo. Acho que se todos nós aqui pararmos e começarmos a escrever o que deu certo na nossa vida, e a pessoa que está com problema também fizer isso, né? O que deu certo? Quantas coisas você fez? Porque se você não tiver com uma boa autoestima, cara, ferrou. Eu fico feliz demais de escutar isso, porque a origem do C-Legends foi com esse cenário, né? Muita gente que chegava, perguntava e eu queria, às vezes, né? Por exemplo, o Marcelo, quando eu comecei a aproximar dele, perguntei da vida dele, descobri que a mãe dele tinha falecido de câncer. Ele me contou. A gente nem tinha uma relação de amizade, né? Eu sempre tive essa preocupação. Isso é natural, né? Da pessoa querer entender. E aí ele me contou como foi e contou como que ele superou, quem ajudou. Eu passei a admirar pra caramba os executivos, os donos da Montreal, pelo apoio, pela forma que trataram ele. Guardei aquilo ali. Então são histórias que você vai construindo. Na hora que você encontra uma outra pessoa, às vezes o cara te conta uma história parecida. Você fala, cara, dava uma vontade tão grande de pegar o Marcelo para contar para você, que ia fazer muito mais sentido do que às vezes eu contar, que são as biografias, né? As biografias que a gente vai lendo aí, N biografias, no final das contas, elas servem de mentoria para a gente, para as situações. E na hora que eu vejo essa situação aqui, tem um valor muito grande, né? E quem estiver ouvindo vai poder usufruir. Mas nós estamos chegando ao final, e eu não queria deixar, né, de falar, eu falei no início que ia colocar o Reinaldo no fogo aqui, né? E eu deixei para o finalzinho para a galera ficar escutando. O que acontece aí para quem está ouvindo? A gente estava esperando aqui arrumar o microfone do Marcelo. O microfone do Marcelo não estava afim de trabalhar, não. Né? E aí, os três descobriram que era engenheiro com a mesma especialização, né? Entraram aqui numa conversa técnica, eu não estava entendendo nada, né? Estava aqui fazendo cara de conteúdo. Depois o Reinaldo contou um pouco da vida dele quando ele estava do outro lado da mesa, né? Outro lado da força, né? E aí ele fez uma piadinha que falou de uma equação, né? Ele levou o negócio para matemática, né? Tá falando que o PVV, quando o PVV é igual ao PME... Explica aí, Reinaldo, o que é isso? Eu acho que o Alex gostou porque assim, é minha vida, minha vida. É minha vida. Eu conheci o Alex quando ele estava ainda naquele... Acho que até na AAA eu te conheci também, mas eu lembro bem da época que você estava iniciando ativas lá com o AAA, né? Isso. Como bom vendedor, você era o dono do PVV, né? Da puta vontade de vender, né? Sem ter datação, só com PowerPoint, né? Só com PowerPoint, mas você tinha um PVV gigante. Bonito. E o Antônio Felipe, que era o seu cara responsável pela entrega, né? Ele tinha o PME, né? Que era o puta medo de entregar, né? Na verdade, lê-se PCE também. O C é um jeito diferente de falar medo, né? O C é cagaço, viu? Tá bom. Para ser transparente, eu vou falar aqui que eu sou mais... E a brincadeira que a gente estava falando, que até a nossa prosa, como dizemos aqui, foi para o outro lado, né? Mas que nesse mundo de tecnologia, no mundo onde existem vendedores e pessoas que entregam o que as pessoas que vendem, existe essa equação, né? E ela é tão favorável para a empresa quanto o equilíbrio, né? Porque quando você tem uma empresa onde o PVV é muito maior que o PCE, com certeza você vai ter problema de vender muita coisa e não entregar quase nada. E da mesma forma, quando você tem uma empresa que o PCE é muito maior do que o PVV, a empresa também não vai vender. E acho que tem um pouco a ver com a coragem que a gente conversou aqui. Na nossa vida também, acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Entre você conciliar aí o medo de ir para um desafio, né? De entregar um desafio, com também a ansiedade para começar logo um desafio. Às vezes não é a hora ainda, né? E aí o seu PVV está muito alto. Mas é isso, PVV versus PCE, aí é uma equação que eu já vivi os dois lados, né? Eu estou do lado da empresa agora com o PCE alto, mas eu já estive do lado da consultoria que o PVV também era alto. Tá vendo, pessoal? A cultura, o que é, né? Pessoal, olha só, queria agradecer demais, né? Antes de passar a palavra para o Marcelo aqui para a gente concluir, mas a gente procura, né,
convidar para né, para estar conosco pessoas que têm uma jornada, né, que nos inspiram, antes de mais nada, mas também pessoas que a gente admira, né? Eu queria reforçar aqui, né, admiração por vocês três, né, pela história que cada um de vocês tem. Reinaldo conheci lá atrás, né, e acreditou no meu PVV, comemos pacotes Foi uma de mudança, foi uma mudança. Eu te diria que hoje a gente está na nuvem por causa do seu PVV. Puxa vida, né? Enfim, então... Aliás, a gente precisa fazer o inverso, né? Porque ele também tem muita história para contar. Tem que fazer uma ao revés aqui. Então, queria agradecer muito aí o Reinaldo, né? Pela amizade, pela liberdade aí de poder convidá-lo, né? E é legal quando a sua relação começa, às vezes, por uma questão comercial, depois ela continua, né? Hoje a gente não tem nenhuma relação comercial, né? E a relação já se mantém aí por muitos anos. O Marcelo também, né? O Marcelo brincava comigo que ele queria ser entrevistado, eu falava com ele que só ia entrevistar quando ele fosse level, que ele era gerente ainda, né? Aí, agora que ele virou, né, se tornou, deu mais um passo, agora você vai entrevistar. E foi ideia dele, sugestão dele para contribuir, né? E o Fred, pô, eu conheci o Fred também lá atrás, nem sei muito bem como que eu conheci o Fred, né? Nem sei muito bem. Mas foi no início da Ativas também. Foi, né? Foi no início da Ativas. O PVV foi lá também. Foi no início da Ativas, ele estava na empresa 1. Eu lembro que eu tive na empresa 1 com o Miguel. Sim. Né, o Miguel agora que a gente falou. E eu fui lá todo sofisticado com o PVV, né? Falar de CAPEX e OPEX. Falou assim, cara, o que é isso que você tá me falando aí, né? Falei, caramba, o cara é o financeiro, tá tirando onda comigo aqui, né? Falei, mas explica mais fácil isso aí. O que você tá querendo dizer? Né? Desenha para mim aqui, ó. Escreve para mim aqui, ó. O que é um data né? center Tier 3? Desenha para mim aqui, cara, aqui. Quanto que eu vou ganhar, qual que é o resultado final aqui desse troço. Não é assim, Miguel? Exatamente. Aquele jeitão dele lá. E aí foi nessa época que a gente se aproximou e depois continuamos aí, né, mantendo relacionamento. Tive a oportunidade de ter uma relação de cliente-fornecedor também com o Fred em outra empresa, em outro momento. Obrigado demais, viu, Fred, pela atenção mais uma vez. Obrigado a você, Alex. Prazer. Sim, acho que o mais legal do papo descontraído aqui é você aprender histórias diferentes, né? Acho que o Reinaldo deu uma aula, o Marcelo eu também já conhecia aí antes, na época da Montreal, né? Pô, você vê o cara voando, isso é legal demais, né? Então, acho que isso é que nos motiva. Marcelão, finaliza aí. Beleza, Alex. Também gostaria muito de agradecer a oportunidade e o tempo de vocês aqui batendo esse papo com a gente. Eu espero que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que a gente discutiu muito temas relevantes aqui que espero que contribua de alguma maneira na sua vida. Não esqueça de curtir o nosso canal, tá seguindo aí, tem bastante episódio para chegar. E Fred, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, trocando ideia. E Reinaldo, também muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo aqui conosco. Tchau, pessoal, um abraço. Vocês querem falar alguma coisa? Obrigado. Muito legal aí conhecer o Fred, não conhecia o Marcelo, muito legal. Vamos em frente. Abração, pessoal. Valeu.